Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, a nossa casa, e que a graça e a paz esteja sempre presente em nossas vidas, e que aos irmãos que me assistem, ouvem a palavra de Deus, que sejam abençoados por este Deus tão grande e tão maravilhoso. E hoje a mensagem está em Salmos 36, do verso 7 a seguir, que nos diz assim a palavra: Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Olha que coisa linda o salmista expressando e dando glórias a Deus, com certeza, pela benignidade, pela fidelidade do Senhor, pela justiça, e que acolhem os filhos dos homens e os animais. Aqui ele relata que está agradecido pela preciosa benignidade do Senhor e que se farta da abundância da sua casa. E pois no Senhor está o manancial da vida, e no Senhor nós vemos a luz. Então o salmista aqui está bastante agradecido, dando glórias ao Senhor pela benignidade, pelo manancial da vida, pela bondade, o amor, a justiça do Senhor, que sempre acolheu os filhos dos homens, os animais. Nada ele deixa a desejar, porque é o único Deus que faz, que fez, que faz, sempre fará em nossas vidas, trazendo tudo o que nos diz a palavra. É só nós sermos obedientes, perseverantes na presença do Senhor. E nós viveremos tudo isto que na palavra nos diz e nos mostra. Amém? E hoje vou dar continuidade do testemunho a respeito da minha adolescência. Fui uma adolescente um pouco rebelde. E falei no vídeo anterior que a minha mãe me batia com aquele fio de ferro grosso e eu ficava ali ao pé da cama chorando. Não todas as vezes eu chorava, que às vezes a gente esquece, né? Faz tanto tempo, mas o meu Senhor, Ele faz lembrar. Às vezes ficava ali sem chorar, aguentando aquelas dores, mas com aquela ira, com aquela raiva, e dizendo a mim mesmo que quando saísse dali ia fazer pior. Mas nós não devemos ter ira, e nem tampouco incitar ira. Hoje é que eu sei que deve ser assim. Depois dos processos que passei, dos ensinamentos que Deus me ensinou, é que eu aprendi muitas coisas e continuo aprendendo na presença do Senhor. E ali eu ficava revoltada, mas hoje
eu compreendo que ela teve uma vida de grandes tribulações, teve uma vida perturbada, como já falei, dos vícios do meu pai, alcoólatra, violento, querendo tirar a vida dela. Só Deus e ela sabe o que passou. E eu já perdoei a minha mãe, perdoei, amo a minha mãe, uma mulher extraordinária, batalhadora, uma mulher que lutou até o fim pelos seus filhos, viúva de 7 filhos do segundo casamento, viúva 2 vezes, criou estes 7 filhos, dando a sua própria vida, lutando, batalhando, trabalhando, negociante, era negociante do mundo, vendia, comprava. E quantas coisas ela passou para nos trazer uma vida decente. E nós nunca andamos, muitas vezes, como deveria andar. Muitas vezes os filhos não reconhecem o que os pais fazem, mas hoje eu reconheço o que ela foi na minha vida. E já perdoei, amo a minha mãe, amo os meus irmãos, enfim, hoje eu conheço o verdadeiro amor. E depois de tudo isso, dela tanto batalhar, tanto trabalhar, tanto negociar, nunca deixou faltar nada para nós. Ela deixou um legado muito lindo e forte para nossas vidas e para aqueles que o conheceram. Mulher forte, batalhadora, como já falei. E uma mulher que sempre deu bons exemplos para nós. Viajou muito. Uma vez ela nos surpreendeu. Ela viajava para Maceió, negociava em Maceió, ia para São Paulo, quantas vezes ia, voltava, para Maceió, vinha para aqui, para o Ceará, não parava. Até que um dia ela nos surpreendeu. Ela disse, eu vou viajar de avião. Mas, mãe, a senhora, naquela época, viajar de avião, uma mulher sozinha, né? Com certa idade. E ela disposta, eu vou, e foi mesmo para São Paulo, de avião, e voltou tranquila. Ela sozinha. Com certeza Deus ia encaminhando ela. Mas uma mulher admirável. Uma mulher que batalhou muito. E nós hoje compreendemos o porquê ela tão, assim, um pouco agitada, nervosa. Depois, com o passar do tempo, é que nós vamos compreender. E muitas vezes, no momento, nós não sabemos o que se passa com a pessoa que muitas vezes está nervoso, agitado, com problemas. E nós nem às vezes procuramos saber o que é que acontece. Agora, eu sempre fui um pouco, apesar da minha rebeldia na adolescência, eu sempre fui muito assim, apegada a ela um pouco. E muito apegada, amava e amo a minha mãe. Tanto é quando ela foi para falecer, ela procurou a minha casa, que ela ficava visitando a casa dos irmãos, dos meus irmãos. Casa de cada um, durante o ano inteiro ela ficava. Ia lá, ajudava de qualquer forma, então ela sempre ficava ali, dando assistência aos filhos. E por último,
Quando foi já para ela falecer, ela me fez uma ligação de Maceió. Eu já estava aqui. E ela já, depois de muito tempo, né, já estava casada aqui, eu estava já morando aqui. E ela me ligou, dizendo que queria me ver. E aí a gente combinou, ela veio para minha casa e ali ela internou e faleceu. Mas sempre ativa, mesmo no leito de enfermidade. Conversando, tranquila, não queria entrar na UTI jamais. E eu só tenho coisas boas para dizer da minha mãe. E perdoei, amo-a profundamente, amo a minha mãe. E o que eu quero dizer é que aqueles que muitas vezes não compreendem os seus pais, parem um pouco para pensar e perguntar, saber o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente vê uma reação de uma pessoa, mas não sabe o que causou aquela reação. Não procuramos saber, dar amor aos nossos pais e saber entender, compreender, muitas vezes, o que está se passando. E que continua o meu testemunho da minha adolescência, continua o testemunho seguinte, enfim, da minha vida antes de conhecer a Cristo, e também vai haver a série depois que eu conheci a Cristo. Amém? E que fique essa palavra, essa reflexão, esse testemunho, para que nós venhamos pensar mais e amar mais os nossos pais, procurar compreender o que eles passam e dar mais amor, compreensão e obedecermos mais. Amém? Que Deus venha nos abençoar grandemente, em nome de Cristo Jesus. Amém.